Se você declarar com sua boca que Jesus é o seu único e suficiente Salvador, e sentir em seu coração e confirmar com seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, você está salvo. Bom dia, família, Neto na voz aqui mais uma vez, trazendo aquela palavra que não é só sabedoria e conhecimento, mas também alimento para a alma, alimento para o espírito. Cada dia num cenário diferente, Deus me agraciando sempre com suas belezas naturais, com este reino perfeito dado por Ele. Sem mais delongas, bora para a leitura de hoje. Trago para vocês livro de Romanos, capítulo 10. Irmãos, o desejo de meu coração e minha oração a Deus é que o povo de Israel seja salvo. Sei da dedicação deles por Deus, mas é entusiasmo sem entendimento. Pois não entendendo a maneira como Deus declara as pessoas justas diante dele, apegam-se ao seu próprio modo de se tornar justos, tentando seguir a lei, se recusam à maneira de Deus. Pois Cristo é propósito para o qual a lei foi dada. Olha bem, meus irmãos, buscando tornar justos, tentando seguir a lei, Paulo deixa claro, tentando seguir a lei. Não é que a lei seja falha, mas pela cabeça deles, pelo simples entendimento das pessoas, tentando seguir a lei, sem confessar Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador e reconhecendo a sua morte e a sua ressurreição, jamais compreenderão a lei, jamais serão capazes de cumprir a lei. Tendo isso em vista, meus irmãos, não basta cumprir a lei, é preciso sentir seu coração a presença de Jesus Cristo, cujo nome em hebraico é Yahushua HaMashiach, e a partir daí sim você compreenderá a lei, pois a compreensão nos é dada através da fé. Aquele que tem fé persevera no aprimoramento moral. Aquele que tem fé busca cumprir a lei, pois busca o melhor de si, busca lapidar a sua alma, busca lapidar a sua consciência. Continuando a leitura. Pois Cristo é o propósito para o qual a lei foi dada. Como resultado, todo o que nele crê é declarado justo. Porque, uma vez que você crê em Jesus Cristo, o qual nos disse para fazermos exatamente o que os fariseus e mestres da lei falavam, mas não ser como eles, pois são hipócritas, não seguem a lei, falam, mas não fazem. Jesus, porém, nos chama para falar, confessar com a nossa boca, praticar e de coração, não por obrigação, mas de coração, porque uma vez que você entende que Cristo morreu por você, por mim e por todos nós, é de coração que você busca aprimoramento moral, é de coração que você ouve as instruções do Pai e procura replicá-las. Continuando. Moisés escreve que o modo pelo qual a lei torna alguém justo exige obediência a todos os seus mandamentos, mas o modo pelo qual a fé torna alguém justo diz: não diga em seu coração quem subirá ao céu para trazer Cristo à terra, e não diga quem descerá ao lugar dos mortos para trazer Cristo de volta à vida. Na verdade diz: a mensagem está bem perto, está em seus lábios e em seu coração. E essa mensagem é a mesma que anunciamos a respeito da fé. Se você declara com sua boca que Jesus é Senhor e crê em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Porque em verdade vos digo, meus irmãos, se você declara com sua boca e você crê em seu coração que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, você de coração fará tudo por ele, e tendo em vista que Cristo nos instruiu como judeu, exemplar que foi, nos instruiu perfeitamente dentro da lei. Óbvio, meus irmãos, ele foi o sacrifício perfeito, logo as leis ligadas a sacrifício foram abolidas. As leis ligadas a sacrifício, a gente deu um passo adiante à medida que a consciência de Cristo entrou em nós, à medida que a sua fé nos abraçou. Então, meus irmãos, não sejam tolos ou infantis sua fé. Busque uma fé com caráter, uma fé com firmeza, uma fé com bases sólidas. Busque entendimento, busque compreender toda a literatura que Yahushua HaMashiach deixou para nós, porque ele é claro em suas palavras. Ele não veio para mudar nem um jota, mas pelo contrário, para fazer valer toda a lei. Então, as pessoas hoje em dia gostam de dizer:
confio em Deus, entrego a Deus o meu futuro, Deus tudo posso, Deus ele tudo faz acontecer, é o Deus do impossível. Mas Deus deu instruções para nós. E se nós, de fato, acreditamos nele como o Deus que tudo pode, o Deus do impossível, a gente não pestanejaria cumprir os seus mandamentos, suas leis e seus estatutos, porque muitas das pessoas deixam de fazer isso por amor aos prazeres dessa terra. Muitas pessoas deixam de fazer isso por falsas oportunidades que na verdade são buracos profundos, falsas oportunidades de prazeres superficiais que na verdade colocam as pessoas em valas profundas. Meus irmãos, desperta tu que dormes. Jesus foi claro com suas palavras ao deixar extremamente claro que devemos buscar aperfeiçoamento moral. Não há, eu falo sempre isso, não há aperfeiçoamento moral sem uma base, sem uma lei, sem algo a ser seguido, modelo. E o modelo foi Cristo, que foi fiel em tudo que fez, foi fiel nas palavras e provou que todos que vieram antes dele falavam sobre ele, davam um exemplo dele. Continuando. Pois é crendo de coração que você é declarado justo, e é declarando com a boca que você é salvo, como dizem as Escrituras. Porque, volto a dizer, se você crê de coração, você segue de coração, você fará tudo o que Deus mandou. Cada mandamento você meditará nele com extrema sinceridade. Porque se você ama uma pessoa, você não dá atenção para tudo que ela fala, você não vai analisar e investigar tudo que ela faz e diz com a extrema profundidade, respeito e consideração. Assim devemos ser com as literaturas de Jesus, assim devemos ser com a Bíblia toda, de Gênesis a Apocalipse, pois foi dada por aquele que mais nos ama, aquele que sempre nos amou e aquele que deu o seu Filho unigênito por amor a nós. Quem confiar nele jamais será envergonhado. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor que abençoa generosamente todos que o invocam, pois todo que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, sendo de coração, sendo sincero, o Deus que está no Altíssimo sabe da sua sinceridade, sabe da minha sinceridade. Não há sinceridade sem a verdadeira atenção, sem o devido respeito, sem a verdadeira consideração a tudo que foi escrito. Se você desconsidera, você não respeita, você não acredita, você não tem fé, meus irmãos. É necessário aprender, ler, meditar diariamente nesse manual da vida, pois ele é completo, complexo, profundo e abrangente. Continuando. Nesse sentido, não há diferença entre judeus e gentios, uma vez que ambos têm o mesmo Senhor, que abençoa generosamente todos que o invocam. Pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como poderão invocá-lo se não crerem nele? Como poderão invocá-lo se desconsidera tudo que ele falou? Como poderão invocá-lo se pouco caso fazem das Escrituras Sagradas? Basta dizer fé em Deus e é tudo, meus irmãos? Lógico que não, lógico que não. Precisa provar que você crê. Não, a prova é intrínseca. Se você crê, se você tem fé, naturalmente você pega esse caminho. Naturalmente você busca o caminho estreito, onde o sorriso é largo. Continuando. Mas como poderão invocá-lo se não creem nele? E como crerão nele se jamais tiveram ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Como são belos os pés do mensageiro que traz as boas novas. Como vocês poderiam confiar nele se não tivesse ouvido a palavra, meus irmãos? Por isso, me coloco aqui com a graça e honra do nosso Senhor Jesus Cristo como mensageiro, que mesmo com os pés sujos e descalços, eu trago as boas novas. Eu trago e explico da melhor maneira possível, pois somos todos irmãos buscando conhecimento, buscando compreender, meditando na palavra. Então, meus irmãos, essa é a mensagem de hoje. Espero que ela possa ter tocado o seu coração. E lembremos sempre, se a gente tem fé, se a gente acredita no Todo-Poderoso, a gente vai buscar fielmente conhecer a sua palavra e assim entendê-la. Agora, para um pequeno deleite de vocês, estou aqui, numa das mais belas criações do nosso Pai. Simplesmente a maior floresta do mundo, a mais preservada, com o rio de maior volume de águas nesse planeta. Meus irmãos,
A criação de Deus é perfeita, perfeita. Olha a exuberância disso. Não tem como duvidar, não tem como negar a Ele. Uma vez reconhecendo o seu valor, busque de todo o coração a sua palavra, busque o seu entendimento, busque a verdade. Tamo junto, é só o começo, família.